Boa noite, queridíssimos alunos. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Eu sou Luciana Peixoto, sou professora de Processo Penal do QConcursos, delegada de Polícia do Estado de São Paulo e vou acompanhar vocês nessa longa preparação para a PF. Quem está aí começando a estudar, quem resolveu estudar sem edital para a PF, está no caminho certo e vai conseguir a aprovação. O ideal é o que vocês estão fazendo, fazer uma preparação com antecedência, com bastante base e também, claro, muito método de estudo para vocês conseguirem a tão sonhada aprovação. O QConcursos não é mais uma plataforma de questões, como era quando eu comecei a estudar lá atrás, lá em 2011, entregando aí a minha idade. Mas quando eu comecei a estudar, eu fazia muitas questões pelo quê? Eu ainda utilizo a plataforma do quê? Porque eu monto as minhas aulas, eu pego muito conteúdo, mas agora tem um curso preparatório inteiro para vocês. A gente reuniu os professores, melhores professores do Brasil para todas as carreiras e trouxemos conteúdo atualizado, aprofundado dentro do necessário para sua prova. Então lá no que, se vocês entrarem na Nova Ilimitada, vocês vão ter acesso aos cursos com PDF, videoaula, resolução de questões, além de toda a tecnologia da plataforma que vai abreviar o seu tempo de preparação. Hoje na aula a gente vai estudar provas. Na verdade, a gente vai estudar o início de provas, que é a teoria geral da prova. Eu vou deixar para vocês disponível o meu Instagram, porque vocês podem mandar perguntas, se alguém ficar com dúvida, ou se quiser falar um pouquinho da carreira também. Eu sei que surgem algumas dúvidas sobre a carreira policial. Então, quem quiser pode me chamar lá, ó, deixa eu colocar aqui, @LuPeixoto, PS, e vou deixar um cupom de desconto. Se alguém quiser adquirir qualquer serviço da plataforma do quê? Vai lá e coloca o cupom de desconto Peixoto 5, que vocês vão ter um desconto extra, mesmo quando tem promoção, viu? Sempre tem um desconto extra com o cupom. E na aula de hoje, então, a gente vai ver a teoria geral das provas. Eu preparei um material bem completinho. Aqui no YouTube a gente traz conteúdo de qualidade de forma gratuita para vocês. Então, eu vou pedir para deixarem na descrição o link aonde que vocês entram e podem pegar esse material, tá? Esses slides para poderem estudar para sua prova. Vamos começar então a aula de hoje, porque olha o tanto de coisa que a gente tem para ver. Nós vamos estudar a parte de teoria geral da prova, conceito, destinatários da prova, natureza jurídica das normas relacionadas à prova, objeto da prova, elementos informativos versus prova, sistema de valoração, ônus da prova e prova ilícita. Todo concurso policial, eu falo que ele tem 3 pontos chaves que sempre caem: inquérito policial, teoria da prova, né? Prova no geral e prisões. Então, vocês têm que saber provas de forma bem aprofundada, prisões e inquérito também de forma bem aprofundada. Na próxima aula, nas próximas aulas, a gente vai entrar em provas em espécie. A próxima aula é muito importante porque a gente vai ver cadeia de custódia, que está caindo em todos os concursos policiais. Até hoje, depois que saiu a cadeia de custódia da prova, que foi com o pacote anticrime, né? Todos os concursos eu vi questão de cadeia de custódia da prova. Então, também provavelmente vai cair na sua prova. E na aula de hoje a gente vai começar com a base para vocês entenderem o conteúdo e entender todas as provas em espécie que a gente tem no Código de Processo Penal. Vamos começar falando o que é prova, conceito de prova. Prova é todo o elemento com que se busca provar a existência e a veracidade de um fato. Então, tudo que quer trazer materialidade, mostrar que um fato aconteceu daquela forma, né? Daquela forma verídica, é chamado de prova. Mas vocês têm que saber que a prova tem um tripé. Para ser prova, é preciso ter contraditório e ampla defesa judicial. Então, somente quando passa por contraditório e ampla defesa judicial que a gente tem o que se chama de prova em si. No processo penal, o que se busca, o princípio que se aplica é o princípio da verdade real ou material. O que quer dizer isso?
Como a gente está lidando com direitos indisponíveis do indivíduo, a gente quer saber de verdade o que aconteceu. É diferente do direito civil, que o que importa para o juiz julgar é o que juntou no processo. Então, no direito civil, se você não fez a prova, se você deixou em aberto, você vai ter uma condenação contra você, porque você não produziu as provas. O que é verdade para o juiz é só o que está dentro do processo. Só o que foi produzido. Aqui não. O processo penal a gente está lidando com direitos indisponíveis, com a liberdade do indivíduo. Então o juiz vai atrás da verdade. O que ele quer fazer é, ele quer julgar, né? Ele vai se ver convencido, mas ele quer buscar o máximo possível reviver aquele crime. Ele quer o máximo possível todos os elementos para trazer para o processo aquele fato criminoso. Isso é chamado princípio da verdade real ou da verdade material. A gente tem uma parte da doutrina que fala que é impossível a gente ter a verdade real. Porque não tem como a gente voltar no tempo exatamente na cena do crime para o juiz ver. E tudo que a gente faz de prova, ela tem um pouquinho de subjetividade. Por exemplo, se você coloca duas pessoas vendo a mesma cena, o mesmo crime, diante dos valores que ela traz, diante da sua vivência, ela tem percepções diferentes daquele fato. Então, por mais que elas contem o mesmo fato, cada uma vai trazer um pouquinho de subjetividade, vai trazer um pouquinho de valor para aquele fato. E por isso uma parte da doutrina falou que no processo penal a gente vai atrás da verdade possível. A gente busca o máximo possível se aproximar do que aconteceu, da verdade real. Mas essa verdade real que se fala que tem no processo penal, ela é fictícia. Ela não é possível de ser alcançada. Na sua prova, se falar que o que se busca no processo penal é a verdade real, tá certo. Mas se eventualmente ponderarem que existe uma parte da doutrina que fala que a verdade é a verdade possível, saibam que existe esse posicionamento. Vou trazer aqui um conceito para vocês que caiu na prova de delegado em 2018. Eu sempre falo que depois que cai uma vez para delegado, pode cair para gente, para escrivão, para investigador. Então, depois que caiu para delegado, pode cair para todo mundo, principalmente na prova objetiva. Você tem que saber a diferença de prova, elemento de prova, meio de prova e fonte de prova. E para explicar a diferença, eu vou usar um exemplo que vai ficar muito fácil para vocês. Prova é todo elemento que vai tentar convencer o juiz, que passa por contraditório e ampla defesa perante um juiz competente. O que é a prova, né? Como que esse elemento chega no juiz para passar por contraditório e ampla defesa e efetivamente virar prova? Prova é uma informação que a gente tem. De onde que a gente tira essa informação? Da fonte de prova. Essa fonte de prova pode ser uma pessoa ou pode ser um objeto. Se a gente tem, por exemplo, alguém que viu um crime, uma testemunha de um crime, a pessoa é a fonte de prova, é a fonte da informação. E como que eu vou obter essa informação? Através do meio de prova. Eu materializo aquela informação através do depoimento da testemunha. Então, o depoimento da testemunha é o meio de prova. E aí, essa informação que eu obtive bruta, que eu tirei da fonte e transformei num depoimento, ela é um elemento de prova. Depois que ela passa pela valoração, depois que ela passa por contraditório e ampla defesa perante o juiz, ela vai ser chamada de prova. Então, é importante que vocês saibam o que é fonte, o que é meio, né? O instrumento que materializa, o que é o elemento, que é o dado bruto, e o que é a prova. Olha a questão aí que caiu para delegado de polícia. A respeito da prova, é correto afirmar que não se admite a produção de provas não disciplinadas em lei, sobre pena de violação do princípio da taxatividade. A gente vai ver nos próximos slides que o que prevalece no nosso sistema é as provas livres. O que a gente não pode ter é prova ilícita, mas a gente não vai ter só as provas taxativas previstas no CPP, não existe uma taxatividade.
O CPP, ele traz exemplos de provas e ritos para provas específicas. Mas, além disso, qualquer elemento de prova que não seja ilícito, que não infrinja direitos, garantias fundamentais ou normas procedimentais, podem ser usadas. Então, tá errado a letra A. Letra B. A produção da prova chamada emprestada deve obedecer ao procedimento previsto no CPP, sob pena do seu não aproveitamento. Se você está pegando uma prova emprestada de outro processo, ela já passou pelo procedimento do CPP. Você não vai ter que fazer o procedimento todo de novo, você está pegando a prova emprestada. A prova lícita emprestada, que já seguiu um rito. Então, ela não vai ter que seguir novamente o procedimento previsto no CPP, não. Fonte de prova é o instrumento por meio do qual introduz no processo os elementos probatórios. Tá errado, porque fonte é a pessoa ou a coisa de onde você extrai a informação e não o instrumento. O instrumento é o meio de prova. Meio de prova é tudo que é idôneo a fornecer o resultado apreciável para a decisão do juiz. Tá errado, né, gente? Meio é o instrumento. O que vai ser a informação, né, vai ser o elemento de prova que, quando passar pelo contraditório e ampla defesa, vira prova em si. E por último, elemento é a prova ou dado bruto que se extrai da fonte de prova ainda não valorado pelo juiz. Certinho, nosso gabarito aí, letra E. Lembrem que depois que cai uma vez para delegado, pode cair para todas as carreiras. Destinatários. Para quem que é destinada a prova? O destinatário direto ou imediato é o juiz, porque é através da prova que quer trazer um convencimento, influenciar na decisão do juiz, para que ele tome uma decisão em cima de uma certeza, e ele vai fundamentar essa certeza. Então, o destinatário imediato, direto, o foco da prova é o convencimento do juiz. Mas as partes também são destinatários da prova, porque a prova não vai ser usada só por quem produziu. A partir do momento que uma prova é inserida num processo, todas as partes podem utilizar. Então, se a acusação produziu uma prova, mas a defesa vai usar aquilo, pode usar também. Então, as partes também, baseado no princípio da bilateralidade, também são destinatários da prova. A finalidade da prova, né? Qual que é o fim máximo da prova? Trazer a verdade o máximo possível próximo da realidade, para que o juiz se veja convencido e, em cima de elementos objetivos, consiga fundamentar a sua decisão, o seu convencimento. Natureza jurídica das normas que fala de prova. A natureza jurídica é de procedimento, natureza processual penal. Isso é importante porque a aplicação é imediata. E não vai seguir aquele procedimento, é muito comum o pessoal confundir o que vocês aprendem lá no Código Penal, no direito penal, que fala que a norma mais benéfica vai retroagir para beneficiar o réu. Isso não é aplicado aqui, porque a gente está falando de norma processual. Então, se por acaso a gente tem uma norma nova relacionada à prova, um exemplo, reduzir o número de testemunhas. Reduzir o número de testemunhas pode ser prejudicial. Ela vale a partir de agora. E se aumentar o número de testemunha, que pode ser considerado benéfico, ela retroage? Os processos que já estão em andamento, que já tiveram audiência, vai também usufruir dessa norma? Não retroage. Por quê? Norma de natureza processual tem aplicação imediata. A partir do momento que a lei estabeleceu que ela está valendo dali para frente. Objeto da prova. O que vai ser objeto de prova? O que eu preciso de ter de informação, né? O que eu vou produzir sobre os fatos alegados? Primeiro, que a gente só vai provar o que é fato relevante, o que está relacionado ao crime. O que não é relevante, o número de pessoas que tinha no local. Se não for relevante, não tem que comprovar, né?
Agora, tudo que for relacionado ao fato que traz relevância tem que ser provado. Os fatos que precisam ser provados são denominados objetos de prova. Direito, em regra, precisa ser provado? Não. A regra é que o juiz conhece do direito. Então, do jeito que a gente está aqui estudando, o juiz também teve que estudar. Então, eu não tenho que provar para ele que matar alguém corresponde a crime de homicídio. Isso ele sabe. Mas quando a gente está falando de um direito local, quando a gente está falando de uma norma estadual, quando a gente vai usar uma norma de fora do país, uma norma estrangeira, ou um direito consuetudinário, né, que é os costumes, a gente precisa provar. Então, o direito, a regra é que não se prova, mas aquele direito específico precisa comprovar. Quando é o juiz do local, imagina que eu estou em São Paulo, eu vou falar de uma norma local de São Paulo. Presume-se que o juiz sabe a norma. Agora, se eu estou falando em um processo lá na Bahia, eu tenho que provar, juntar a lei para mostrar que aquela norma existe. Fatos narrados pelo titular da ação penal, isso é óbvio, né? Quem está alegando materialidade, indício de autoria tem que provar aqueles fatos que ele está alegando. Costumes, precisa ser provado também. Você sabe que os costumes influenciam em alguns crimes, né? Em alguns fatos criminosos, como, por exemplo, o repouso noturno, que aumenta a pena do furto. Então, dependendo do lugar, vocês concordam comigo que o repouso noturno em São Paulo é diferente do repouso noturno em uma cidade pequenininha, do Maranhão, do Amazonas. Então, a gente precisa comprovar esse direito. Normas regulamentadoras. Não tem como também o juiz saber tudo. Então, se eu vou basear em alguma norma regulamentadora de uma instituição, de uma empresa, uma portaria, norma interna de uma pessoa jurídica, eu não tenho que saber o estatuto de todas as empresas. Então, nesse caso, a gente também vai ter que comprovar. E o mais importante para a gente, fatos não contestados ou chamados de incontroversos, eles também têm que ser comprovados. Então, por mais que a pessoa confesse, olha, eu não estou contestando aquele fato, quem alega tem que provar, tá? Então, por isso, a confissão não é mais a rainha das provas e ela tem que vir com outros elementos também para poder comprovar aquele fato. Fatos que não precisam ser provados. Fato notório ou verdade sabida. Um feriado nacional que todo mundo sabe. O fato de que a água molha, de que fogo queima. Isso é um fato que todo mundo sabe. Então eu não preciso provar. Eu não preciso falar que o corpo estava molhado, provar que o corpo estava molhado, porque ele foi encontrado no rio. Né? Isso acaba sendo até... todo mundo sabe, é uma verdade sabida. Então a gente não precisa comprovar. Fatos irrelevantes ou inúteis. Se eles não são relevantes, não tem por que a gente ficar comprovando. Fatos impossíveis. Imagina falar que o réu não foi intimado porque ele estava na lua, né? Um fato impossível. Ah, fulana cometeu o crime porque vendeu um lote na lua. Então, nesses casos, os fatos impossíveis também não precisam ser comprovados. Axiomáticos ou intuitivos. É aquele que a verdade salta aos olhos, são verdades científicas. Eu uso muito o exemplo, né? Imagina aí o caso da Isabela Nardoni, que foi jogada pelos pais pela janela. A gente precisa provar que o corpo caiu? Não, né, gente? Porque isso é um fato axiomático. Presunções legais, a gente tem as presunções absolutas e as relativas. As relativas cabem prova em sentido contrário, agora as absolutas não. Elementos informativos versus provas. Por muito tempo se falava que tudo que era produzido era prova. Eu falei para vocês que hoje a gente tem um tripé da prova. Para a gente falar que algo, uma informação, ela foi materializada e ela se transformou em prova, é preciso contraditório, ampla defesa perante um juiz competente. Então a regra é que no inquérito, como a gente não tem contraditório e ampla defesa perante o juiz competente, é que na fase de investigação a gente produz elementos informativos. E na fase processual, como vai ter contraditório e ampla defesa perante o juiz, a gente vai ter prova.
mas tem exceção. E o que eu quero falar para vocês antes? Esses elementos informativos que vão ser produzidos na fase de investigação, como uma oitiva de uma testemunha. Eu, Luciana delegada, não sou juiz, né? Então não é contraditória e ampla defesa judicial. Eu sou uma autoridade administrativa, uma autoridade policial. Eu que vou conduzir a investigação e eu faço a oitiva, o depoimento de uma testemunha. Aquilo é um elemento informativo. Na fase judicial, essa testemunha vai ser intimada para ser ouvida novamente. E aí sim, ela vai ser ouvida na frente do juiz e ela vai passar por contraditória e ampla defesa. Então, ela vai ser questionada pela defesa, pela acusação e aquilo ali vai se transformar em prova. Só nessa fase judicial que o depoimento vai se transformar em prova. Então, em regra, os elementos informativos são repetidos na fase judicial, passando por contraditória e ampla defesa. E aí sim vão se transformar em prova. Mas é importante que você saiba que os elementos informativos, eles servem de argumento de reforço para a decisão do juiz. Então, o juiz, para decidir, para condenar, ele precisa de pelo menos uma prova, tá? Uma prova. E aí ele pode usar também os elementos informativos como argumento para o seu convencimento e para a sua decisão. Só que ele não pode fundamentar sua decisão condenatória exclusivamente em elementos informativos colhidos em fase de investigação. Mas é importante que vocês saibam uma observação, uma exceção. Existem 3 tipos de prova que são produzidas na fase de investigação: provas cautelares, provas antecipadas e provas irrepetíveis. E eu já vou falar cada uma delas. Antes, vamos fazer uma questãozinha da CESP aí, ó. Verdadeiro ou falso? É nula a sentença condenatória fundamentada, olha a palavrinha, exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial. Eu falei que tem que ter no mínimo uma prova. Se está falando de elementos informativos e não prova, a sentença condenatória não pode ser baseada exclusivamente neles, tá? Então, sim, se for baseado exclusivamente em elementos informativos, essa sentença é nula. Então, para que servem esses elementos informativos? Primeiro, ele serve de argumento de reforço. Outra coisa, ele fundamenta medidas cautelares adotadas na fase de investigação. Toda vez que eu tenho o que a gente chama de cláusula de reserva de jurisdição, quando eu vou mitigar, né, eu vou reduzir um direito a uma garantia fundamental, eu preciso de autorização do juiz. Então, quando eu preciso de uma prisão temporária, uma prisão preventiva, eu estou mitigando o direito de liberdade. Eu preciso acionar o juiz, que na fase de investigação vai ser o juiz das garantias. Vamos lembrar disso, né? O juiz das garantias. E aí, o juiz vai fundamentar sua decisão, se ele vai deferir ou não a minha cautelar de restrição da liberdade. Outra coisa, vou pedir uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, uma captação ambiental. Eu estou mitigando direitos e garantias fundamentais. Eu tenho que acionar o juiz. E o juiz, ele vai basear a sua decisão em quê? Nesses elementos informativos. Quando eu vou fazer um pedido para o juiz de busca e apreensão, só para vocês entenderem, eu tenho que falar para o juiz aonde que eu quero cumprir a busca e apreensão, por que aquele endereço está vinculado a uma pessoa que está sendo investigada. Eu tenho que mostrar para o juiz que tem materialidade, que o fato aconteceu, de que eu tenho indícios, eu tenho elementos de que aquela pessoa investigada está envolvida e por que eu quero naquele endereço, qual que é o vínculo daquele endereço com a minha pessoa investigada. Isso tudo eu vou fazer através de elementos informativos, porque aqui eu ainda, em regra, não tenho provas. E isso vai fundamentar a decisão cautelar do juiz. Eles servem também, esses elementos informativos, para formar a opinio delicti do titular da ação penal. Então, essas informações colhidas na investigação que vão ser enviadas para o Ministério Público ou para o querelante, para que ele ofereça denúncia ou queixa-crime, para começar a fase processual. É isso que vai ser a justa causa do processo. É isso que vão ser os elementos que vão fundamentar o processo. Então, os elementos informativos colhidos na investigação também são a base.
são a sede do nosso processo penal. E juntamente com as provas, aí sim, né, se a gente tiver provas juntas, o juiz vai poder formar a sua decisão e dar uma sentença condenatória. É o que eu falei, eles podem ser argumento de reforço de uma decisão judicial. Eu falei para vocês que a gente tem 3 exceções: provas cautelares, provas antecipadas e provas irrepetíveis. Essas, como o nome diz, são provas produzidas na fase de investigação. É muito importante que você saiba a diferença de cada uma delas. Eu falei para vocês que a prova tem que ter um tripé, né? E aí, quando a gente fala de prova cautelar, é uma prova que tem urgência, necessidade. Se você não fizer naquele momento da investigação, você não consegue refazer ela. Você não vai conseguir colher o elemento, né? Tem a necessidade de você fazer aquela prova e você não pode repetir ela na fase judicial. O mais comum, eu vou dar para vocês aqui um exemplo que vai ficar tranquilo de vocês entenderem na prova. Interceptação telefônica ou captação ambiental. Imaginem que vocês estão investigando tráfico de drogas, tá? E vocês ficaram sabendo que eles se comunicam por telefone para falar quando que a droga vai chegar, quem que é o dono da droga, quem que vai receber, aonde que fica guardada. E vocês conseguiram levantar essa informação. Vocês concordam comigo que tem a necessidade de uma interceptação telefônica? Essa interceptação telefônica, tem a lei de interceptação telefônica, tem que respeitar o procedimento de interceptação telefônica e precisa de autorização judicial. Então, a gente vai juntar os elementos para falar com o juiz. Olha, essa pessoa está sendo investigada, existe a materialidade delitiva e eu preciso de uma autorização judicial para mitigar o direito de privacidade, de intimidade, para eu ficar ouvindo uma conversa telefônica. Isso é uma prova cautelar. Então, baseado na necessidade, na urgência, eu preciso de interceptar, senão eu não vou ter acesso àquelas informações, certo? Que estão sendo feitas no telefone. Essa prova cautelar, ela tem já um dos elementos do nosso tripé, que é o quê? O juiz, a autorização judicial. Agora, o contraditório e a ampla defesa vão ser feitos lá na fase judicial. É importante que vocês tenham essa visão. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer a interceptação, a gente vai transcrever as informações, vai ser feito um relatório circunstanciado. Depois que acabou a interceptação, aquilo vai ser juntado no inquérito e aquilo vai ser enviado para a fase processual. Lá na fase processual, em cima desse relatório circunstanciado, da transcrição das conversas, vai ser feito o contraditório e a ampla defesa, o que é chamado de contraditório e ampla defesa diferidos, porque eles são feitos em um momento posterior, né? A prova é produzida na fase de investigação, mas o contraditório e ampla defesa é feito na fase judicial. Essas são as chamadas provas cautelares. Então, toda vez que você tem necessidade de pedir para o juiz uma autorização para uma medida de investigação, você está diante de uma prova cautelar. Agora, prova antecipada. A prova antecipada é diferente. Olha o nome. Prova em um momento antecipado. Aqui, o procedimento da prova vai ser feito em um momento anterior. Se normalmente a prova é produzida numa audiência perante o juiz que tem a defesa, a acusação, dependendo da situação, em situação específica, de forma justificada, nós vamos trazer esse momento para antes, que pode ser na fase de investigação. Esse momento vai ser presidido pelo juiz e vai ter as futuras partes do processo. Então, vai chamar a acusação, vai chamar a defesa para fazer o contraditório e ampla defesa real. O que é utilizado nos livros como exemplo? Imagina que a gente teve uma grande chacina e a gente tem uma única vítima sobrevivente ou uma testemunha que é a única pessoa que viu aquele momento. E ela tá mal no hospital. Pode ser que venha a morrer, só que agora ela tá bem para ser ouvida, tá? Ela tá falando. Eu, Luciana, como delegada, se eu for lá no hospital e colher, vamos colocar uma testemunha, tá? Eu colher o depoimento daquela testemunha. Colhi lá o depoimento e ele é um elemento informativo, certo?
vou mandar para a fase judicial. Lá na fase judicial, eles vão intimar ela para ser ouvida com o contraditório e ampla defesa judicial perante o juiz. Só que isso pode ser que demora 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, né? E essa testemunha, se ela tiver com estado de saúde ruim, ela está internada, ela está com risco de vida, ela pode morrer. Tem grande chance dela não poder ser ouvida lá na fase judicial. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Olha, diante da necessidade, do risco de vida que essa testemunha está correndo, a gente vai fazer um procedimento de prova antecipado. E aí o juiz vai chamar as futuras partes do processo, eles vão lá no hospital e vão fazer já a oitiva, né, o depoimento diante de contraditório e ampla defesa real. E aí esse procedimento especial que foi feito vai ser transferido, vai acompanhar já como prova, porque já passou por contraditório e ampla defesa perante o juiz competente, vai ser encaminhado para a parte judicial. Provas irrepetíveis, provas não repetíveis. Essas provas, diante da possibilidade de perecimento, são provas que se perdem. Elas precisam ser produzidas naquele momento. Local de crime, a prova pericial é o grande exemplo de provas irrepetíveis. Um local de crime, se você não vai lá e faz a perícia na hora, gente, a perícia passou, o local é limpo, o corpo é retirado, os objetos são apreendidos ou guardados, eles vão lá e limpam o sangue. Então, se não fizer a prova naquele momento, os elementos vão se perder. E não tem como fazer novamente na fase judicial. Não tem como você repetir esse procedimento na fase judicial. Por isso, as provas são chamadas irrepetíveis. A perícia vai lá, faz o local, tira as fotos, faz o laudo e depois, com aquele documento, com aquele laudo, lá na fase judicial, vai ser feito contraditório e ampla defesa de feridos, tá? Então, aqui, diante da especificidade, né, diante do fácil perecimento, que não pode ser repetido na fase judicial, também vai ser considerado a prova irrepetível. Tá caindo na prova, né, a diferença entre esses 3 tipos de prova, e você tem que saber, prova cautelar e prova irrepetível, contraditório e ampla defesa de feridos na fase judicial. Prova prova antecipada é um procedimento com contraditório e ampla defesa real naquele momento. Um exemplo de prova antecipada que a gente tem atualmente é exatamente o depoimento especial. Tem uma lei de depoimento especial para vítimas e testemunhas quando são crianças e adolescentes que presenciaram ou que foram vítimas de crimes violentos. Então, para que elas não sejam ouvidas uma vez na fase de investigação e depois passe todo o sofrimento de novo e seja ouvido na fase judicial, para passar por contraditório e ampla defesa, é feito um procedimento de prova antecipada na fase de investigação para que ela seja ouvida uma única vez. Questão aí, ó. Determina o artigo 155 do CPP que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação de prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos escolhidos na investigação, ressalvados provas cautelares e não repetíveis. Apenas, o erro está na palavra apenas. Sem qualquer exceção, está errado. Cautelares e antecipada apenas. Provas não repetíveis e antecipadas apenas. Cautelares, não repetíveis e antecipadas. Essas são as exceções. Inclusive, as provas cautelares, antecipadas e repetíveis, elas são chamadas de elementos migratórios do inquérito policial, porque elas já saem do inquérito policial com o status de prova para a fase judicial. Sistema de valoração da prova. A gente tem 3 sistemas de valoração da prova. O nosso sistema, já vou antecipar aqui para você, ó, é o do livre convencimento motivado, mas a gente tem resquício dos outros sistemas ainda no nosso Código de Processo Penal. A gente vai ver cada um deles. O que é o sistema de prova tarifada? E aí eu coloquei outros sinônimos, porque às vezes cobram sinônimos na prova.
Prova tarifada. Existe um rol, um ranking feito pelo legislador de importância das provas. Por esse motivo também é chamado de certeza legislativa, porque está previsto na lei, o legislador que faz o ranking. Prova legal, está previsto na lei. Ou certeza moral do legislador. Então, o legislador que vai fazer o ranking das provas mais importantes. Por muito tempo, a prova mais importante que a gente tinha era a confissão, né? A confissão não era a rainha das provas. Então, se a confissão era a rainha das provas e tinha confissão, condenação. Nesse sistema de prova tarifada, o legislador, a lei faz o ranking, né? Ele estabelece o valor fixado de cada uma das provas e o juiz, aqui, a única coisa que ele vai fazer é como se fosse uma conta matemática. Uma prova é mais importante da outra e vai dar a sentença. Aqui ele não faz uma valoração da prova, o juiz. O que ele faz é uma conta matemática mesmo. Ele analisa qual que é a prova mais importante e ela vai prevalecer. Esse não é mais o sistema que a gente adota no CPP. Mas tem resquício? Tem. Eu vou falar que um desses resquícios caiu na prova desse ano, há 2 semanas atrás, de investigador ou escrivão. Quando a gente fala do status da pessoa, né, as restrições estabelecidas pela lei civil quanto ao estado da pessoa, ela tem que ser comprovada por documento hábil. Então, quando a gente vai falar sobre menoridade, tem que trazer documento civil comprovando a menoridade, porque a lei estabelece, não basta uma prova testemunhal, eu falo que ele tem 15 anos, não basta isso, tem que trazer documento. Isso é uma restrição trazida pela lei, e aí nesse caso, qual que é a prova mais importante? O documento. Então aqui a gente tem um ranking, também é utilizado quando a infração deixa vestígios. O CPP, no artigo 158, fala que toda infração que deixa vestígio é indispensável, é imprescindível exame de corpo de delito. Então, qual que é a prova mais importante se deixou vestígio? Exame de corpo de delito. E lá atrás, lógico, uma exceção. Se os vestígios estiverem desaparecidos, a prova testemunhal supre, mas a confissão não. Então, a gente tem um ranking da prova. E isso, então, é o sistema de prova tarifada, certeza legislativa e cai na prova. Não é o nosso sistema, mas a gente tem resquícios, sim, na nossa lei. Sistema da íntima convicção do juiz. Certeza judicial. Certeza moral do juiz. O que está falando isso? O juiz vai formar a sua convicção, ele vai ver se acha que deve condenar ou não e vai decidir de forma livre a sua íntima convicção. Então, ele não precisa fundamentar. Ele vai analisar ali os elementos. Se ele se viu convencido da condenação, ele condena. Aqui não precisa motivar. Ele simplesmente vai ter sua livre convicção. É prescindível, dispensável a fundamentação. Não é o sistema adotado no Brasil. Porque, de acordo com a Constituição, lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição, todas as sentenças, todas as decisões judiciais têm que ser fundamentadas. Então, esse não é o nosso sistema. Tem resquício, professora, no CPP? Tem. Quando a gente fala de tribunal do júri. O tribunal do júri, vocês já devem ter visto em filmes, principalmente em filme americano, né? A gente tem os jurados. Vamos lembrar, o tribunal do júri, crimes dolosos contra a vida, que vai julgar. A gente tem os jurados, né? Que são pessoas comuns, e a gente tem o juiz togado. Então, os jurados são chamados de juízes leigos e o juiz vai ser o juiz togado. Os jurados, quando eles vão decidir, eles vão para uma sala e o procedimento é feito por perguntas e eles recebem uma cédula. Olha aí, ó, sim e não. Eles não vão fundamentar, só vai perguntar. Vocês acham que ele cometeu o crime? Os jurados, de forma sigilosa, coloca na urna sim ou não. Ele não fundamenta, ele não justifica. Então, existe um resquício. Já o juiz togado, quando ele vai proferir a sentença, ele fundamenta a sua decisão. Mas os jurados não, tá? Então, no caso de jurados, a gente ainda tem esse resquício de íntima convicção do juiz. Agora, esse é o nosso sistema. Livre convencimento motivado, apreciação fundamentada,
persuasão racional do juiz, prova fundamentada ou convencimento motivado. Nesse caso, que é o adotado pelo CPP, o juiz vai analisar o que existe nos autos, o que existe no processo. Ele também, se ele ainda está com dúvida, para poder julgar, né, relacionado ao mérito, sem tomar vezes como parte, ele pode pedir diligências, inclusive para dirimir dúvidas, para tentar buscar o máximo possível a verdade real, a verdade possível. E aí ele vai tomar uma decisão conforme o seu convencimento e de forma motivada. A sua decisão tem que ser objetiva, tem que falar baseado em quê? Em quais provas no processo que ele está tomando aquela decisão. Então é imprescindível a fundamentação das decisões do juiz nesse caso, tá? Eu coloquei uma observação para vocês, eu acho que tá... aqui, ó, o sistema preza pela ampla defesa, exatamente porque o juiz tem que motivar. A defesa pode contra-argumentar se for recorrer, precisa de ter fundamentação. Não é só o juiz, eu acho que ele que ele deve ser condenado porque ele é o autor, simplesmente da minha cabeça. Não, eu acho que ele é o autor porque tem esse elemento contra ele, tem essa prova contra ele, tem reconhecimento pessoal, a herb do celular dele deu no local do crime, então ele vai fundamentar o porquê que ele acha. Vamos dar uma olhadinha aí numa questão da CESP? O juiz detém discricionariedade quanto à valoração dos elementos probatórios. Porém, é limitado à obrigatoriedade de motivação da sua decisão com base em critérios objetivos. Tá certinho. É o sistema adotado no Brasil, que é o sistema do livre convencimento motivado do juiz, ou persuasão racional do juiz. Mais uma questãozinha. O depoimento policial em juízo é dotado de fé pública, exceção de prova tarifada dentro do sistema adotado no processo penal brasileiro de persuasão racional do juiz. Gente, em nenhum lugar fala que o depoimento do policial em juízo é dotado de fé pública. O depoimento do policial, ele é uma testemunha e vai passar por contraditório e ampla defesa judicial. Não existe essa exceção de prova tarifada baseada no depoimento do policial, não, tá? Vão ser feitas provas e ela vai servir como mais uma prova, mais um elemento para o juiz se ver convencido ou não em motivar a sua decisão. No que concerne ao sistema de avaliação das provas, o julgamento realizado pelos juízes leigos, jurados no tribunal do júri, é exemplo do que a doutrina classifica como... não é prova livre, prova legal ou tarifada, tá certinho, né? Tá certinho não, gente, desculpa. Borracha. Não tem ranking, não. Na verdade, aqui eles não precisam motivar. Se não precisam motivar, é a livre convicção. Persuasão racional é quando motiva e livre convicção motivada também é quando motiva a decisão. Então, os jurados decidem de acordo com a íntima convicção. Ônus da prova. Quem tem a obrigação de provar? O ônus da prova é quem que tem o encargo, quem que precisa provar. O CPP, lá no artigo 156, para vocês levarem para a prova, o que a lei fala é que quem alega tem que provar. O que quer dizer isso? Quando a acusação fala que tem esses elementos de materialidade, esses indícios de autoria, que isso pode agravar a pena, que tem essa majorante, esse causa de aumento de pena, que tem dolo, que tem culpa, para mostrar que o fato existiu, ela tem que comprovar o que ela está alegando. E a defesa, o que a defesa tinha que fazer? Olha, se você fala que agiu em legítima defesa, você que tem que comprovar que agiu em legítima defesa. Se você está falando que agiu em estrito cumprimento do dever legal, você que tem que comprovar. Inexigibilidade de conduta diversa, excludente de culpabilidade, você que tem que provar. Se você quer falar que tem uma atenuante, você que vai provar essa atenuante. Causa de diminuição de pena, você que vai provar, porque você que está alegando para diminuir a pena. Extinção de punibilidade, você da defesa que tem que provar. Pelo CPP, então, quem alega tem que provar. Então, tudo que é para piorar a situação, para acusar, a acusação teria que provar. Tudo que é para beneficiar, para diminuir a pena, a defesa que teria que provar.
Mas aí a doutrina, a grande parte da doutrina fala assim, olha, essa divisão probatória, essa carga probatória que é imposta no CPP, ela é inconstitucional. Porque a gente tem que basear o nosso sistema exatamente na presunção de inocência, previsto lá no artigo 5º da Constituição, que é um direito, uma garantia fundamental. E quando você fala que a defesa tem que provar causa de diminuição de pena, atenuante, exclusão de punibilidade, você não está levando em conta o princípio da presunção de inocência. Então, nesse caso, o ideal, o correto, seria que a acusação que tem que provar tudo. Quem está acusando que tem que provar. É quando a gente oferece a inicial acusatória, a denúncia ou a queixa-crime, que você precisa provar os elementos, a justa causa para que no final tenha uma condenação. A defesa não precisaria provar nada. Mas aí eu venho falar para vocês que o que costuma cair na prova, letra de lei. Só que como a gente tem aí a CESP, às vezes como banca, e ela cobra posição jurisprudencial, ela cobra posição doutrinária, saibam que grande parte da doutrina alega que essa divisão de carga probatória é inconstitucional, porque vai contra o princípio de presunção de inocência. Poderes instrutórios do juiz. Eu quero que vocês fiquem muito atentos nesse ponto, porque a gente teve uma decisão muito recente e importante. O nosso CPP falava que o juiz, né, como vocês sabem, ele deve ser imparcial. Mas ele já trazia a possibilidade do juiz de ofício, sozinho, determinar a produção de provas antecipadas, aquele procedimento de prova antecipada, e também pedir diligências para dirimir dúvidas no curso da instrução. Então, se ele ficou com alguma dúvida, como ele busca a verdade real, ele pode pedir alguma diligência. E esse artigo passou a ser muito questionado pela doutrina, principalmente depois do pacote anticrime. Porque o pacote anticrime trouxe lá o artigo 3A do CPP, que bateu o martelo falando que o nosso sistema é acusatório. Se o nosso sistema é acusatório, ele é um sistema com divisão de tarefas. Essa é a principal característica. E a aplicação de direitos e garantias fundamentais. Diante dessa informação que eu estou passando para vocês, a gente tem um órgão que acusa, que é o MP, o querelante. A gente tem um órgão que defende, que vai ser o advogado ou a defensoria pública. E a gente tem o juizão, um órgão que julga lá em cima de forma imparcial. Ele fica ali, ó, só analisando. Se ele tem que ser imparcial e ele não é parte, ele não é nem acusação nem defesa, ele não tem interesse na demanda. Ele não tem interesse em produzir provas. Ele tem que ficar ali só analisando as provas para tomar a sua decisão de forma motivada. Então, questionou-se muito, inclusive esse artigo 3A estava suspenso até final de setembro. A gente teve uma decisão aí, tinha 4 ações diretas de inconstitucionalidade rolando, questionando os dispositivos do juiz das garantias e também o artigo 3A. E o que eles entenderam desse artigo 3A? O nosso sistema é sim sistema acusatório, ponto. Colocou uma pedra em cima disso, está sedimentado. Sistema brasileiro, sistema acusatório. O juiz, ele não pode fazer as vezes da parte. Por quê? Divisão de tarefas. Juiz imparcial, lá em cima só analisando. Mas, excepcionalmente, de forma pontual, dentro dos limites legal, de forma suplementar, complementar, se o juiz tem dúvida para decidir, ele pode pedir diligências. Então, não é que na cabeça dele ele vai falar, procura se tem uma testemunha no local. Isso não é interesse do juiz. Mas se foi mencionada uma testemunha e ele ficou com alguma dúvida, se ela mencionou uma outra testemunha e ele acha essencial ouvir aquela pessoa para buscar a verdade real, para dirimir uma dúvida, para poder decidir sobre o mérito, ele pode pedir, sim, de forma suplementar, complementar alguma diligência. E as provas antecipadas também. Não é que ele vai fazer às vezes da parte, mas existindo ali
já rolado uma testemunha, rolada a vítima, já está mencionado aquele elemento. Se o juiz quiser fazer essa produção antecipada de provas, ele pode fazer. Então, é importante que vocês saibam disso, que essa decisão, gente, foram decisões nas ADIs muito importantes. Então, o juiz, somente de forma excepcional, pontual e suplementar, complementar, vai poder agir para produzir diligências para dirimir dúvida e também provas antecipadas, tá? Questão da CESP. No curso da instrução criminal é vedado ao juiz determinar de ofício a realização de diligência para dirimir dúvida sobre ponto relevante, devendo limitar a prova apresentada pelas partes. A gente já viu que não é vedado, né? Então, nosso gabarito aqui tá errado. Prova ilícita. O que o CPP fala? É proibido provas ilícitas. Até mesmo a Constituição fala. Isso é um direito, uma garantia fundamental, a proibição de provas ilícitas. Então, é vedado o uso de provas ilícitas. Mas existe uma liberdade na produção de provas. Tudo que não é ilícito pode ser usado. Não é só o que está no CPP. O CPP traz alguns exemplos de prova. Então, ele traz lá acareação, busca e apreensão, depoimento de testemunha, declaração da vítima, interrogatório, documentos. Mas, além disso, o que for necessário, desde que não seja ilícito, pode ser feito. Então, é possível câmeras de segurança, é possível reconhecimento de voz, é possível reconhecimento fotográfico, tá? De pessoas ou objetos, e isso não está no CPP. Então, a gente tem a liberdade de produzir prova, desde que elas não sejam ilícitas. As provas que estão previstas no CPP são chamadas provas típicas ou provas nominadas. E aquelas que não estão previstas são as provas atípicas ou provas inominadas, mas são permitidas. Algumas provas no CPP trazem um rito de como que elas devem ser feitas. A careação, por exemplo, né, traz um rito. Reconhecimento de pessoa, isso está em alta. Falar sobre o procedimento de reconhecimento de pessoa, sobre o rito, se tem que ser seguido ou não, se tem que colocar pessoas similares lado a lado, tem que fazer um auto de reconhecimento que tem que ser assinado por 2 testemunhas. Então, existe um procedimento. Antes, o reconhecedor tem que falar as características da pessoa ou objeto a ser reconhecido. Existe um rito. Se você não segue esse rito, a gente tem uma prova que é chamada de irritual. Não seguiu o rito correto. E essa prova que não seguiu o rito, que foi contra uma norma procedimental, é chamada de prova ilegítima. Porque ela não seguiu as regras de direito processual, tá? Quando ela não segue norma de direito material, ela vai contra direitos fundamentais, é chamada de prova ilícita. O CPP não faz essa divisão. Para o CPP, tudo é prova ilegal. Tudo é prova ilegal e tudo não é admitido. Mas a doutrina separa. Ilegítima é aquela que vão contra normas de processo penal e prova ilícita são aquelas provas que vão contra direito material. Se você faz uma prova obtida por meio de tortura, você está atingindo o direito material. É uma prova ilícita. Essa divisão, então, ela é feita somente pela doutrina. E aí a gente tem as provas anômalas. O que é isso, né? Dentro dos conceitos. Eu falei para vocês que algumas provas têm ritos. Sim, gente, o interrogatório tem rito. Você tem que falar do direito a ter advogado, do direito ao silêncio. Quando você vai fazer um depoimento, você tem que falar que a pessoa está compromissada a dizer a verdade. Quando você vai fazer uma careação, você precisa colocar as pessoas frente a frente, questionar pontos relevantes e tem que ser feito um termo de acareação com as perguntas e respostas apresentadas. Se você não segue esse rito, aquela prova é uma prova irritual. Vocês concordam comigo que é uma prova ilegítima? Eu posso pegar e fazer um depoimento, por exemplo. Eu quero falar de uma acareação, só que ao invés de eu fazer o termo de acareação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a acareação na delegacia e aí eu vou pegar e colocar
vou pegar como se fosse uma declaração de uma parte contando que viu a cariação. Isso pode ser usado ou não? Não, gente, porque você está lidando com uma prova ilegítima, uma prova ilegal, porque ela não seguiu o rito. Você não pode juntar a declaração de um policial que ouviu simplesmente para poder facilitar, porque você não quis fazer o termo de acariação, você não quis fazer o procedimento. Quando você faz isso, é chamada de prova anômala. Então, ela vai contra os fins diversos daquela prova que tinha que ser produzida de forma típica, de forma prevista na lei. Provas, então, ilícitas, provas ilegais, elas têm que ser retiradas dos autos. Elas não são admitidas e elas têm que sair, exatamente para ninguém ficar vendo uma prova ilícita. Para ela ser retirada, arrancada daquela página, precisa de uma autorização judicial. Então, o juiz vai autorizar, ele vai ver que aquela prova não foi feita da forma correta, ele vai ver que aquela prova foi feita mediante tortura, o que for. Não vamos falar nem se a pessoa vai responder ou não, né, gente? Porque vai responder por abuso de autoridade. Mas aquela prova em si, aquela confissão, ela vai ser retirada do processo. Então, o juiz vai dar uma autorização para retirar, desentranhar dos autos a prova e depois que passou essa retirada, vai ter uma nova autorização judicial para destruir. Essa inutilização pode ser acompanhada pelas partes, tá? E precisa de autorização judicial. O artigo 157, parágrafo 1º, fala da teoria dos frutos da árvore envenenada. A gente tem muito slide para ver, a gente já está quase acabando aqui, mas eu vou acabar de falar da prova ilícita, porque é muito importante para a nossa prova. Eu sei que nosso tempinho de aula aí já está quase se esgotando, né? Mas a teoria dos frutos da árvore envenenada. Eu falei que provas ilícitas não podem ser usadas, tem que ser desentranhada dos autos. Mas se por acaso teve uma prova ilícita que gerou uma informação e os policiais foram atrás dessa informação e vieram outras provas, e as outras provas ele fez o rito direitinho, pode usar ou não? Não. Isso é o que se chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. O que é isso? Imaginem uma árvore envenenada. E todos os frutos que você pega daquela árvore vão estar o quê, gente? Envenenado. Porque o tronco está envenenado, as folhas estão envenenadas, os frutos vão estar envenenados. Então, se você tirou uma informação daquela prova ilícita e produziu outras, ela vai vir contaminada. Isso é chamado de teoria da contaminação da prova. Existe um nexo causal entre a prova obtida e a prova ilícita. Então, ela também vai ser ilícita. E por isso, ela também tem que ser desentranhada. Ela não pode ser utilizada, tá? Vou dar um exemplo para ficar fácil. Eu tô com um suspeito, tô com um investigado, tá? Fui lá, pedi a prisão dele, tudo direitinho. Chegou lá na delegacia, ó, tortura, tá? Não vamos falar aqui do abuso de autoridade. A gente tá falando só da prova. E aí, o que ele faz? Tô torturando ele lá, ele vira e fala assim, fui eu que fiz e o João fez comigo. E aí eu vou lá, colho uma confissão e a informação de que o João também fez o crime. E aí ele fala, olha, o João inclusive mora perto da minha casa na rua tal. E aí eu vou lá e peço um mandado de busca e apreensão na casa do João. E vou lá e aí saiu a autorização judicial, eu vou lá bonitinho, cumpro o mandado de busca e apreensão direitinho, acho os objetos da vítima dentro da casa do João, acho o celular do João que tem vídeo. Gente, tudo veio de uma prova ilícita, de uma confissão ilícita, porque ela foi contra direito material. Então, aquela confissão não é válida e também não é válida a minha busca e apreensão. Os objetos apreendidos, nada é válido. Tudo vai ser desentranhado dos autos, tá? Então, isso é chamado de prova ilícita por derivação, também conhecido como teoria dos frutos da árvore envenenada. Existe exceção, professora? A própria lei traz duas exceções. Provas oriundas de fonte absolutamente independente. Se são fontes absolutamente independentes, não tem conexão, não tem nexo causal. Então, se por acaso
eu fui lá, tem uma macieira contaminada, e eu fui na outra árvore e peguei uma maçã, ela não está contaminada. Por quê? Fontes absolutamente independentes. Então, aquela prova é lícita. E temos também a teoria da descoberta inevitável. O que é isso? Se por acaso, diante da própria investigação, a gente já está próximo de obter aquela informação e a gente não teve nenhuma vantagem com a prova ilícita, aquela prova que foi obtida, por mais que existe uma conexão, ela vai poder ser utilizada, tá? Então, é uma exceção trazida pelo CPP, que quando a gente não tem um real proveito, não é que a informação veio diretamente da prova ilícita. Diante da nossa investigação, eu já tenho elementos que eu vou chegar naquela prova. Então, eu posso utilizá-la, tá? É a exceção. E aí eu venho trazer também uma novidade muito importante. Teoria da proporcionalidade. A lei fala das duas exceções. Quando não tem nexo de causalidade, fonte absolutamente independente, ou então descoberta inevitável. Isso está na lei. Agora, a jurisprudência, os tribunais superiores, eles falaram que a gente precisa analisar o princípio da proporcionalidade. E, excepcionalmente, a gente pode usar prova ilícita. Quando os tribunais superiores, o STF, o STJ, passaram a analisar essa teoria da proporcionalidade, eles falam o seguinte: a gente tem que analisar os bens em jogo. E dependendo dos bens em jogo, a gente vai poder usar uma prova ilícita. E o primeiro caso que eles analisaram foi exatamente a possibilidade de um investigado. Imagina a pessoa que está sendo investigada, ela vai lá e grava uma gravação clandestina, sem autorização dos interlocutores. Ela pede para alguém gravar, fala assim: olha, eu vou conversar aqui, tá? Eu vou conversar aqui com uma pessoa, grava, pede para um terceiro gravar uma gravação clandestina, ou ele mesmo vai lá e grava, não tem autorização judicial, a outra pessoa não sabe. Mas é a única forma dele mostrar que ele é inocente. Essa gravação, por mais que ela era ilícita, foi autorizada, porque eles entenderam que era uma legítima defesa. E exatamente o fato de ser a única forma dele provar a inocência dele foi admitida. Foi excluída a ilicitude da prova. A gente não tem no Código Penal causa de excludente de ilicitude do crime, legítima defesa? Aqui a gente tem causa de excludente de ilicitude da prova, a legítima defesa. Então, nesse caso, os outros investigados não podem usar daquela prova, mas quando era para a própria pessoa, como único meio dela provar a inocência, pode ser utilizado. Tem uma decisão trazida aí pelo STJ no dia 21 de novembro de 2023. Um caso de extrema repercussão e eu tenho certeza que quase todo mundo viu esse caso. Aconteceu no Rio de Janeiro. Um médico, ele estuprou uma paciente no momento do parto, dentro da sala de parto. A paciente estava inconsciente e isso era um caso de estupro de vulnerável. Questionaram, alguns enfermeiros que estavam dentro do bloco cirúrgico, fizeram a filmagem do estupro. Vocês devem ter visto isso, gente, porque saiu em massa na imprensa. Se eu não me engano, saiu no Fantástico. E esse médico foi preso. O que eles alegaram? O pacote anticrime, ele trouxe lá na lei de interceptação telefônica o procedimento de captação ambiental. Toda vez que a gente vai filmar, colocar escuta em um ambiente reservado, precisa de autorização judicial. E ali era um ambiente reservado, era um bloco cirúrgico, era uma sala de parto. E não tinha autorização. Quem filmou foram os enfermeiros. A defesa questionou, falando que isso era uma prova ilícita e era o único elemento de materialidade do crime. O STJ analisou esse caso e falou: não, essa prova ela é lícita. Por quê? Baseado na proporcionalidade, nos valores. A gente está falando da vida, da integridade física de uma vítima e do direito de intimidade do médico, que vai ficar abaixo.
A gente precisa aqui ponderar valores. E por isso, a gravação pode ser considerada lícita. Além disso, eles falaram o seguinte: os enfermeiros agiram em legítima defesa da vítima, porque a vítima estava inconsciente, gente. A vítima estava anestesiada, apagada num bloco cirúrgico. Então, ela não teria como produzir nenhum tipo de prova, participar ativamente. E foi considerada uma prova lícita essa gravação realizada pelos enfermeiros. Então, essa decisão é muito importante. Essa decisão mostra que não é só a gravação feita pelo próprio investigado. A gente precisa agora, a nossa teoria da proporcionalidade, cada vez mais está analisando bens, interesses, para poder ver o que é mais importante e, excepcionalmente, permitir provas ilícitas. Olha uma questão aí que veio da CESP. Não havendo autorização do juízo competente, a interceptação vai ser considerada prova ilícita. Tá certo, né? A lei de interceptação telefônica pede autorização judicial. Provas obtidas por meio ilícito podem excepcionalmente serem admitidas se beneficiarem o réu. Era o caso que a gente tinha, que eu contei para vocês, o primeiro caso que eles analisaram, quando o próprio réu realizou lá a gravação para mostrar que ele era inocente. Eu vou passar rapidinho aqui pelas questões, porque não dá tempo, e a teoria da contaminação do entendimento para encerrar a nossa aula. O que é a teoria da contaminação do entendimento? Durante muito tempo se questionou se o juiz que teve contato com uma prova ilícita, se ele fica viciado ou não. Se ele vai conseguir decidir com imparcialidade ou não aquele caso. E aí, introduziram lá no artigo 157, parágrafo 4º, o parágrafo 4º falando que o juiz que teve contato com a prova não pode julgar. Esse parágrafo 4º, ele foi vetado, ele não foi admitido. Isso há muito tempo atrás, viu, gente? Não foi admitido e o nosso Código de Processo Penal não adotou a teoria da contaminação do entendimento. Exatamente porque o juiz que vê a prova ilícita, o que ele vai fazer, gente? Desentranhar a prova dos autos. Se por acaso ele vê que ele não tem mais a imparcialidade, ele vai se declarar impedido ou suspeito, dependendo do caso. E ele que vai pedir para sair do caso, mas ele vai julgar com imparcialidade. Imagina o problema que ia ser, eu quero que vocês entendam isso, imagina o problema que ia ser se todo juiz que tivesse contato com uma prova ilícita, ele não pudesse mais julgar. Até mesmo por maldade, eles poderiam colocar uma prova ilícita, a defesa ou a acusação, só para o juiz ter contato e sair. Isso não ia trazer celeridade, isso não ia trazer rapidez, né, economicidade para o processo penal. Porque toda vez que tivesse uma prova ilícita, tem que trocar de juiz. Tem prova ilícita, tem que trocar de juiz. E o juiz que entra não acompanhou o processo. Então, ele tem que ler tudo, ele tem que se inteirar. Então, isso gerou um problema. E por isso, esse parágrafo 4º foi vetado. Então, o nosso CPP não adotava a teoria da contaminação do entendimento. Veio o pacote anticrime. O que o pacote anticrime? Inseriu o artigo 5º, o parágrafo 5º, no mesmo artigo 157. Falando a mesma coisa, o juiz que conhecer do conteúdo da prova não pode proferir sentença e acordo. E aí passaram a questionar de novo. E agora? O CPP adota ou não a contaminação do entendimento? Só que esse parágrafo 5º, ele ficou suspenso. Eu falei para vocês que o pacote anticrime, 4 ações diretas de inconstitucionalidade suspenderam vários artigos. Suspenderam o 3A, suspenderam o juiz das garantias, suspenderam o procedimento de arquivamento do inquérito e esse também. Então, por enquanto estava normal, né? A gente não tinha adotado essa teoria. E aí veio o julgamento das 4 ações diretas de inconstitucionalidade no finalzinho de setembro. E o que ele falou, esse julgamento? Que o parágrafo 5º é inconstitucional. Então, risquem esse parágrafo 5º do seu CPP. Até a doutrina estava discutindo, olha, diante disso, será que isso é uma causa de impedimento ou não? O Leonardo Barreto começou a falar que se o juiz teve contato com a prova, seria uma nova espécie de impedimento para o juiz. Mas agora, gente, saiu a decisão. E esse artigo foi declarado inconstitucional. Então, o nosso CPP não adota a teoria da contaminação do entendimento.
Se o juiz teve contato com prova ilícita, simplesmente desentranha dos autos por decisão judicial e depois inutiliza por outra decisão judicial aquela prova. Ele vai julgar com imparcialidade. Se eventualmente ele se vê contaminado, se ele vê que ele perdeu a imparcialidade, aí sim ele vai se declarar impedido ou suspeito para proferir aquela sentença. Eu deixei aí várias questões para vocês treinarem. Vou deixar aqui novamente o meu Instagram, Lu Peixoto, PS. Cupom de desconto, Peixoto. Eu fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Queria agradecer muito, muito, muito a companhia nessa aula aqui nessa sexta-feira à noite. A gente ainda vai ter várias aulas pela frente. Vamos ver todo o conteúdo aí para as provas. Eu sei que ainda não tem edital aberto, mas já vai formando a base, vai estudando, vai treinando, faz exercício depois para ver se vocês entenderam. Como eu falei, o direito é algo que vai sempre mudando, então vocês têm que ir estudando. Eu trouxe hoje para vocês decisões, gente, de novembro, eu trouxe decisões de setembro, eu trouxe mudança que veio aí, que alterou até o nosso CPP. Então vocês têm que estar sempre atualizados, porque isso cai na prova. Queria agradecer a companhia de vocês. Quem gostou, deixa um like, manda um recado. Depois vai lá no meu Instagram e me conta, porque o feedback de vocês faz com que eu prepare as aulas melhor, faz com que eu me atualize, que eu tente melhorar as aulas. Me coloca, gente. Pode trazer crítica, sugestão, elogio, porque os elogios também me motivam a estar aqui com vocês na sexta-feira à noite, me motivam a estar aqui diversos dias gravando aula, trazendo conteúdo, montando slide e mostrando para vocês qual que é o caminho para tão sonhada aprovação. Obrigada pela companhia, ótimos estudos, um bom final de semana para vocês. Estamos chegando no fim do ano também, vamos ainda nos encontrar, mas para quem eu não encontrar, um Natal maravilhoso, que o ano novo seja incrível, comece um ciclo novo em 2024, que diversos concursos vão abrir nas carreiras policiais e nós vamos juntos conquistar a aprovação. Obrigada e até mais. Beijo!